Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua presença neste lugar. Nós te agradecemos pelo volume e te agradecemos também, Senhor, por tudo que tu és, Deus. Sabemos que há algo, Senhor, separado para nós aqui, Senhor. Sabemos que como maná, cada dia, Senhor, no deserto, enquanto o povo estava em direção à terra prometida, o Senhor tinha, Senhor, a tua provisão diária. Tinha algo específico para aquele dia, Senhor. E enquanto caminhamos, Senhor, para Nova Jerusalém, há uma promessa de provisão para nós diária. E sabemos que há algo para nós hoje neste lugar. Senhor, diretamente da Tua palavra, onde o Teu Espírito Santo encontrará espaço, acesso ao nosso coração, acesso ao nosso entendimento, trazendo revelação do céu para as nossas vidas. E que nós possamos, então, nos enchermos daquilo que vem de Ti, Senhor, nessa noite, para que saiamos daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, estou muito feliz que você veio. E eu tenho uma certeza, diz para ela, eu tenho uma certeza de que você tem algo especial para receber nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, 3 domingos atrás, a Sheila trouxe uma mensagem, enquanto nós estávamos fora, a respeito do amor de Jesus por nós, a respeito do amor do Senhor, da revelação do amor. Ela falou lá em 1 João capítulo 4, no comecinho, até o versículo 12, e aí ela também foi para 1 Coríntios, capítulo 13, onde está descrito com mais especificidade a respeito do amor. E ela trouxe o ensinamento para toda a igreja de forma abundante, de forma muito profunda. E o que nós vamos fazer aqui nessa noite é continuarmos as cartas de João, amém? Quantos têm sido ministrados pelas cartas de João aqui? Amém, eu também. Essa é a 12ª mensagem na carta de João. Ainda, a primeira carta de João, e nós então estamos bebendo dessa revelação, bebendo dessa palavra que traz para nós vida abundante. Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite vai ser igual. Mas, amados, quando eu ouvi a mensagem e quando nós lemos ali a respeito desse amor, a primeira pergunta que vem é como é que nós vamos alcançar este padrão? Como é que nós vamos alcançar um padrão tão difícil, tão distante da nossa realidade, não é verdade, amados? Quantas vezes nós nos pegamos no nosso egoísmo? Quantas vezes nós nos pegamos nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades? Quantas vezes? E como é que nós então alcançaremos um padrão desse amor tão perfeito, que é o amor de Deus? E eu creio que o Senhor nessa noite tem algo para trazer para nós e que possamos caminhar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais nesse amor nessa noite, em nome de Jesus. Porque, amados, a verdade é que no cristianismo não há como ensinar alguém a amar. O que há a se fazer é apresentar a Cristo. E a verdade por si só ela é capaz de trazer uma libertação do nosso próprio egoísmo. Nós podemos ensinar a palavra, podemos apresentar a Cristo. Porque fazendo isso, nós sabemos que apresentaremos o amor. Então, nessa noite, assim como João, eu quero apresentar mais a Cristo para nós, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, e nós vamos ler então os versículos 13, 14 e 15. E conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, amado, para nós honrarmos. Se você está nos convidando hoje, não está com a Bíblia em mãos, se levante também, fique com a pessoa que está do seu lado. De forma alguma nós queremos constranger alguém aqui, muito pelo contrário, queremos amá-lo, assim como Cristo nos amou. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículos 13, 14 e 15, diz assim: Nisto conhecemos
que permanecemos nele e ele em nós. 2 pontos. Em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém. Pode se sentar. E nós vamos então hoje trabalhar um pouquinho esse texto de trás para frente. Então, vamos pular o versículo 13 por um instante e vamos ler o 14 e o 15, onde está escrito: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Veja, amados, que enquanto João está trabalhando, explicando nesta carta para os seus leitores a respeito do amor de Deus, a respeito da revelação de que Deus é amor, ao mesmo tempo, de forma simultânea, ele trabalha o que nós entendemos aqui, que é o ensinamento do Filho. O ensinamento do Filho de Deus. Porque no mesmo capítulo, no versículo 10, está escrito assim também: nisto consiste o amor, 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou conciliação pelos nossos pecados. Veja que, para que conheçamos o amor e para que consigamos amar, é necessário que nós conheçamos a Jesus. Porque o texto fala que não é o quanto nós amamos a Deus, mas é em que Deus nos amou enviando o seu Filho. Não é pela quantidade do meu amor para com Deus que eu conheço o verdadeiro amor, que o amor por si só se define, porque seria muito, desculpe a palavra, mas miserável, se nós definíssemos o amor pela quantidade, pela capacidade que eu e você temos em amar a Deus. Mas o que João nos ensina é que nós só conseguiremos compreender o amor quando nós compreendermos o amor de Deus para com nós enviando o seu Filho. Para conhecer o amor, é necessário ter a revelação de Cristo no coração. Porque a revelação de Cristo no coração é o ápice de um amor expresso. Entender o papel de Cristo nas nossas vidas é conhecer o amor. E eu quero que você pense comigo nessa noite, nessa primeira parte da mensagem. Essa mensagem está dividida em 2 partes. A respeito desse amor que te amou. Deus cria o homem, já sabendo que o homem não permaneceria sem pisar na bola. E o homem pisa na bola. E Deus prova para o homem que o homem por si só não consegue voltar e acessar a Deus como era desde o princípio. Essa é a história do Antigo Testamento. É a prova de que o homem por si só é incapaz de voltar a Deus. Até então que a obra máxima acontece e Deus manda o seu Filho, sem culpa alguma no cartório. E sem obrigação nenhuma também Deus manda o seu Filho.
Não havia uma ameaça, não havia uma necessidade de dependência do qual Deus precisava resolver este problema, porque venhamos e convenhamos, talvez teria sido tão mais fácil ele desfazer tudo e fazer de novo. Ou talvez se ele desistisse da ideia da humanidade. Mas já havia um plano, já havia um amor estabelecido. E esse amor então se revela, esse amor é encarnado e se chama Jesus. E Jesus vem no meio de nós, vive por 33 anos no meio de nós, prova que é possível viver em santidade enquanto 100% homem, mas também como 100% Deus, padece, e a graça assassina Cristo na cruz por cada um de nós. E nós, quando nos achegamos a Ele, recebemos a recompensa, ou melhor se dizendo, não é recompensa nenhuma, mas nós recebemos a graça plena de que não morreremos a segunda morte, de que viveremos uma vida eterna com o Pai. Ele nos resgata de uma promessa de morte, porque o salário do pecado é a morte. E todos nós nascemos da semente pecaminosa. E não há esperança para aquele que não tem Jesus. Não há esperança para aquele que não tem Cristo, para aquele que não conhece e não é apresentada a ele a mensagem da cruz. Só que para nós foi apresentada a mensagem da cruz e nós então nos achegamos ao Pai através do Filho. Tem alguém aí? Ah, que bom! E quando isso acontece, amados, é estabelecida uma nova esperança nas nossas vidas. É estabelecido um novo conceito, um novo padrão de vida, é estabelecido um novo horizonte, é estabelecido um novo propósito de abrir os olhos todo dia. Porque há esperança para nós. E como se não bastasse essa eternidade de esperança, Ele vem e Ele transforma a nossa vida aqui e agora já. Ele não deixa para que a gente morra a primeira morte para desfrutar disso, mas Ele desde já nos entrega bênçãos, derrama sobre nós cura, nos livra dos vícios, nos tira do caminho mau, nos traz uma revelação de valores e princípios nobres, muda a história da nossa família, muda os nossos conceitos de pensar, de viver, de falar, muda o nosso vocabulário. Tem alguém aí? Muda os nossos desejos de assistir coisas diferentes na televisão. Muda com quem nós queremos nos relacionar. Muda o nosso padrão de casamento, de paternidade, de maternidade. Ele transforma, Ele revoluciona a nossa vida para sempre. Desde já, aqui e agora. Essa é a obra de Jesus. Essa é a revelação de Cristo. E João está aqui dizendo, olha, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E esta permanência ela só é possível porque a obra da cruz nos deu um outro grandioso e valioso presente. E esse presente se chama Espírito Santo. E é por isso que podemos permanecer em Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. E é aí que está no versículo 13, onde está escrito, nisto conhecemos que permanecemos nele.
e Ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E quem revela a Cristo para mim e para você é o Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de revelar a Cristo para nós. No versículo 2 de 1 João 4 está escrito também, veja como João está enfatizando este assunto. Ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nós já aprendemos que João aqui neste momento, nesta carta, estava combatendo uma crença, o gnosticismo. Mas essa revelação, ela vai muito além do que simplesmente combatendo algo daquela época, naquele momento, mas é uma revelação para nós a respeito do papel do Espírito Santo. E em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos desmistificar um pouquinho o papel do Espírito Santo no nosso meio. Porque o Espírito Santo, ele é capaz de revelar a nós o próprio Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 9 a 11, está escrito assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Veja que o texto está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito. O Espírito que habita em nós. Amém? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja que coisa mais incrível, amados. Um Espírito que Deus colocou dentro de nós é aquele que é capaz de perscrutar as coisas mais escondidas, inclusive as profundezas de Deus, e revelar para nós. Porque qual dos homens sabe, versículo 11 do capítulo 2 de 1 Coríntios, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nela está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem conhece as coisas de Deus. E amados, por que eu estou chegando aí? Porque nós precisamos chegar aqui para compreendermos para onde nós corremos para conhecermos o amor. Se você quer conhecer mais do amor de Deus, você precisa correr para o Espírito Santo. Porque é Ele quem revela quem é Jesus. E Ele revelando quem é Jesus e o que Jesus fez por nós, nós recebemos o amor e somos capazes de amar. O que isso traz para nós de revelação? Quantas vezes nós não procuramos um amor fora de nós mesmos? Um amor que nos supra através da vida de um amigo, um amor que nos supra através da vida de um cônjuge, um amor que nos supra através da vida de um filho, de uma filha. E o tempo todo, na vida do cristão, este amor está bem dentro dele e se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo é capaz de trabalhar dentro de cada um de nós e trazer essa revelação maravilhosa da cruz. E quando essa revelação ela começa a ser descortinada aos nossos olhos, o que nos cabe é amar. Porque é o que nos resta. Porque não tem como a gente fazer algo que a gente não recebe.
Mas também não tem como a gente fazer algo que a gente não sabe que recebeu. Porque por mais que nós tenhamos recebido o amor de Cristo, se não é revelado para nós, dá na mesma. Porque a gente continua não sabendo e não consegue viver nessa intensidade. É a mesma coisa que uma criança que recebe uma bicicleta de 21 marchas, mas não sabe disso. E a bicicleta, ela estava ali daquele jeito na marcha mais pesada. E a criança subiu naquela bicicleta e começou a pedalar e falou: nossa, que bicicleta ruim. Ela é muito dura, ela é muito pesada de pedalar. Porque parece que eu vou tentar pedalar e ela não sai do lugar. Eu vou tentar pedalar e ela não sai do lugar. Eu vou tentar viver a minha vida com Cristo, mas parece que eu não consigo. E aí, de repente, um dia, vem uma revelação. E essa revelação chega para aquela criança de que aquela bicicleta tem 21 marchas. E aí, da mais pesada, ele consegue colocar para mais leve. E ele começa a andar naquela bicicleta e fala: essa é a melhor bicicleta do mundo. Porque foi necessário uma revelação daquilo que ele já havia recebido. Tem alguém aí? E amados, precisamos compreender aquilo que nós já recebemos. E ficamos muitas vezes mistificando aquilo que já habita dentro de nós. Muitas pessoas vão para congressos do outro lado do país para buscar algo que já está dentro de si. E eu quero compartilhar com você nessa noite 5 verdades a respeito do Espírito Santo. A primeira está em João capítulo 14, versículos 16 a 17. Se você está com a palavra de Deus, abra por gentileza, amado. Vamos ler juntos. Glória a Deus. João, capítulo 14, versículos 16 e 17, dizem assim: e eu rogarei... vou guardar mais um pouquinho, então, tem um barulhinho. Páginas. Glória a Deus. Sabe, amados, eu creio que nessa noite o Senhor quer restaurar a honra que é devida ao Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que ele é o menor dos 3, né? Tem a Trindade e o Espírito Santo é aquele que fica ali, só é o carteiro dos dois, né? Do Pai e do Filho, e não é verdade. Ele tem um papel fundamental nas nossas vidas. E nós precisamos crer nessa preciosidade e dar honra a Ele da forma em que lhe é devida, porque Ele já habita dentro de nós. João 14, 16 a 17, está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui são palavras de Jesus. A fim de que esteja para sempre convosco. Vou dar mais uma chance para essa igreja. A fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Veja que honra, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amados, não precisamos procurar fora aquilo que já está dentro. O Senhor precisa trazer essa revelação para que nós possamos compreender e buscar no nosso tempo com o Senhor esta presença maravilhosa e este poder maravilhoso que o Espírito Santo está aqui já trabalhando dentro de nós. Ele já está dentro de nós e nós podemos desfrutar disso. Porque se o interesse de Deus Pai, veja só o que eu vou te dizer, se o interesse de Deus Pai fosse de que a salvação serviria somente para a segunda morte e que nós poderíamos viver uma vida miserável aqui na terra, Ele não precisaria nos mandar o auxiliador. Não é verdade? Mas Ele enviou o auxiliador para que nós tivéssemos desde já esse relacionamento com o Senhor maravilhoso. Para que Ele pudesse trabalhar nas nossas vidas.
Em nome de Jesus, deixa essa água bater nesse teto, enquanto o Espírito trabalha no seu coração, em nome de Jesus nessa noite. Segunda verdade do Espírito Santo está em Romanos capítulo 8, versículo 2. Abra lá, Romanos capítulo 8, versículo 2. Está escrito assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amados, há uma promessa de vitória para a nossa vida em santidade. Há uma promessa de vitória para a nossa vida na nossa segunda morte, onde nós não passaremos por ela. Há uma promessa de vitória para nós através do Espírito Santo, porque nós estamos em Cristo Jesus. E se estamos em Cristo Jesus, estamos agora na lei do Espírito da vida e não mais na lei do pecado. O que nos dominava não nos domina mais. Aquilo que nos aprisionava não nos aprisiona mais, porque somos livres em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo já está no meio de nós. O nome disso é boas novas. O nome disso, amados, é uma notícia maravilhosa, porque o Espírito já habita dentro de nós e Ele nos fez livres em Cristo Jesus. A terceira verdade do Espírito Santo para nós nessa noite está lá em Gálatas capítulo 5, de 16 a 18. Gálatas capítulo 5, de 16 a 18. Há uma verdade aqui, onde traz para nós uma postura, um posicionamento em Jesus. É o que torna real a nossa posição em Jesus. Está escrito assim, Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências ou ao desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão sobre a lei, não estão sobre os desejos da carne. E nós aqui então não precisamos mais nos dobrar aos desejos da carne, quando há um Espírito dentro de nós, enviado da parte de Deus, pelo qual nós podemos clamar e pedir por ajuda, e ter a certeza de que Ele nos sustenta. Amado, se você tem lutado contra um pecado, se você tem lutado ainda contra um vício, se você tem lutado contra pensamentos de morte, se você tem lutado contra a depressão, se você tem lutado contra as coisas desse mundo e as coisas dessa carne, eu quero te dizer que há uma posição em Cristo Jesus, que o Espírito Santo que habita dentro de você é capaz de transformar essa tua realidade. Já está dentro de você. Desfrute disso. Busque da parte do Senhor, e Ele é capaz de transformar a nossa realidade. Ele é capaz de transformar a nossa realidade. A quarta verdade, amados, nessa noite está em Romanos capítulo 8, lá de novo, versículo 26. Romanos 8, 26. É uma continuação desse terceiro. Veja o que está escrito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Essa palavra assiste
Ela vem do grego sunantilambanomai. É quase em línguas essa oração. Mas significa, preste atenção no que eu vou te dizer, trabalhar junto, lutar junto. Quando a palavra está dizendo que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, Ele está dizendo que Ele luta junto conosco nas nossas fraquezas. Ele trabalha junto conosco nas nossas fraquezas. E não há fraqueza que Ele não possa vencer. Não há fraqueza que Ele não possa vencer. Porque Ele está trabalhando em favor de nós. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Eu não sei nem orar. É aí que o texto continua. Porque o texto diz assim: porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele não precisa nem da tua oração perfeita, porque Ele está trabalhando dentro de você. Enquanto você tenta e você se inclina em buscá-lo, mesmo na tolice das tuas palavras, porque quantas vezes, não é verdade, fazemos orações tão tolas, fazemos orações tão infantis, fazemos orações com tanta falta de noção. Mesmo assim, Ele está ali lutando em favor de nós. Mesmo assim, Ele está batalhando em favor de nós. Ele não depende da nossa perfeição, não. Porque se Ele depender disso, a gente está lascado. É o bem da verdade. Mas quando nós nos inclinamos em buscá-lo, quando nós compreendemos que Ele é a fonte, quando nós compreendemos que Ele tem a solução, é a única coisa que Ele precisa. É aquela ligação de emergência. Sabe aquele telefone vermelho do Batman? Esse é o telefone do Espírito Santo quando a gente aciona Ele na nossa oração. Quando a gente busca Ele. Quando a gente clama por Ele. Quando a gente intercede por Ele. E aí Ele se faz presente nas nossas vidas. Sabe, amados, muitas vezes nós deixamos isso de lado, desconsiderando. O Espírito Santo, Ele trabalha em nós desde o momento em que abrimos a porta do nosso coração. Do momento em que abrimos a porta do nosso coração, ao momento em que Jesus entra e prepara o banquete, o Espírito Santo está trabalhando. Ele está trabalhando no teu desejo de ler a palavra, Ele está trabalhando no teu desejo de adorar ao Senhor, Ele está trabalhando no teu desejo de se prostrar na presença dEle, se ajoelhar, de clamar, de chorar, de se arrepender. Ele está trabalhando no teu desejo de deixar as práticas velhas. Ele está trabalhando dentro de você. É Ele quem trabalha, é Ele quem muda os desejos do teu coração, quando você de verdade abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. É Ele quem trabalha, é Ele quem auxilia, é Ele o ajudador, Ele é aquele que vai à frente. E aí Ele entra numa parceria conosco, amados. E nós vamos facilitando, e Ele vai tomando conta do nosso coração, e vai tomando conta dos nossos pensamentos. E aí os dias passam, os meses passam, os anos passam, e nós olhamos para trás, e nós dizemos: uau, como eu mudei. Coisas que eu fazia, eu não acredito que eu fazia isso. Eu não acredito que eu respondi desse jeito na semana passada. Eu não acredito que eu escolhi fazer aquilo, ir para aquele lugar, conversar com aquelas pessoas no mês passado. Meu Deus! Misericórdia da minha vida. E dá até aquela vergonha, né? Você olha para trás e você fala: uau, gente, será que eu era crente naquela época? Mas já era, porque o Senhor já estava trabalhando, o Senhor já estava transformando, o Espírito Santo já estava ali fazendo algo revolucionário dentro de você. E às vezes nós esperamos aqueles momentos de explosão, aqueles momentos de evento, de palavra de revelação, de um pastor que venha gritar mais alto do que o pastor Jean. Mas o Espírito Santo já está lá trabalhando dentro do teu coração. O Espírito Santo já está transformando quem você é. O Espírito Santo já está te dando mais desejo da palavra dEle.
Ontem nós tivemos um evento aqui na igreja e logo no final eu estava conversando com mais 2 homens aqui, a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus, daqui a pouco a gente já estava lá na minha sala abrindo livros para tentar entender o que a palavra de Deus estava querendo dizer. Amados, isso é o Espírito Santo que gera, isso não é obra nossa não. Obra do homem é querer voltar para casa e deitar no sofá e não levantar dele. Mas o Espírito Santo que gera essa fome e sede. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque o Espírito Santo te incomodou para sair de casa. Eu sei que tem cônjuge aqui que está chamando já a mulher ou o marido do Espírito Santo, né? Que falou, vamos na igreja. Mas ele pode até usar. Mas é o Espírito Santo que te faz desejar estar na presença do Senhor. Porque, amados, o bem da verdade é o Espírito Santo que vai revelar o Filho para nós, para que nós possamos chegar ao Pai e amar, porque conheceremos o amor de verdade que se entregou por nós. Esse é o amor que nos aguarda a cada dia, a cada manhã. Como a misericórdia que se renova a cada manhã, por mim e por você. É esse amor que nos aguarda. É mais um dia onde o Espírito Santo trabalha no nosso coração, para que à noite nós estejamos mais apaixonados por Deus. E no dia seguinte mais uma vez, e no dia seguinte mais uma vez. E o nosso coração vai se entregando a Ele cada vez mais. Que o teu amor possa quintuplicar por Deus a cada dia. Que você reconheça a obra do Espírito Santo dentro de você, te trazendo coisas que só Ele é capaz de trazer, entendimentos que só Ele é capaz de trazer, revelações que só Ele é capaz de trazer, desejos pelas coisas celestiais que só Ele é capaz de trazer. E que você compreenda que é Ele trabalhando em você, em nome de Jesus. E que você então se torne, sabe o que? O facilitador dele. Aquele que diz, sim, Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando ele te acordar de madrugada, você diga sim e se levante. Quando ele te inclinar para ler a palavra de Deus, você diga sim, eu paro, eu desligo a minha internet para ler a palavra de Deus. Quando ele disser para você, jejua esse almoço, porque eu quero que você conheça um pouco mais do meu amor, você vai dizer, sim, eu jejuarei este almoço, porque eu vou cumprir segundo aquilo que você está falando no meu coração. Quando ele disser, olha, liga para aquela pessoa, diz que você está orando por ela, ora por ela, diz que você está preocupado com ela, diz que você percebeu alguma coisa errada com ela, faça. Diga sim ao Espírito Santo em toda a oportunidade. Para que Ele possa revelar o amor de Deus a cada dia, cada vez mais em você. Em nome de Jesus. E para finalizar, eu quero que você abra em Efésios, capítulo 3. Paulo, enquanto escreve esta carta, no capítulo 4, lá a partir do versículo 7, ele vai tratar a respeito do ministério eclesiástico. Ele vai tratar a respeito de como deve subsistir uma igreja, de como o corpo de Cristo deve estar estabelecido e o propósito pelo qual ele é estabelecido. Tanto que é nesse texto onde está escrito que Jesus é quem presenteia uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, e aí já explica que é para o aperfeiçoamento dos santos, e explicam algumas outras coisas. Mas veja só que um pouco antes do capítulo 4, no capítulo 3, Paulo faz uma oração. E eu quero que você perceba o teor e propósito desta oração. Vamos ler lá no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, é a oração de Paulo. Veja como ele diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, até aqui, o teor em que ele ora e pede, a partir do que ele vai pedir, o que ele está dizendo. Para que, o propósito, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, conceda para quem? Para a igreja, vos conceda para quem está lendo esta carta, para a igreja de Éfeso, e é hoje para todos nós, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Com o poder do Espírito Santo que está onde? No homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Veja que através do Espírito é que Cristo pode habitar e Cristo é revelado. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em o quê? Em amor. Em amor. Afim, aqui ele já fala do amor e vai falar do amor de novo, mas veja que tipo de amor que ele está falando, que tipo de compreensão de amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está revelando para nós que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, de que tenhamos todo o conhecimento de Deus, precisamos conhecer o amor de Cristo, mas não de qualquer jeito, mas toda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Veja que oração que Paulo faz, revelando para nós que quando conhecermos o amor de Cristo, teremos acesso à plenitude de Deus. Ora, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em outras palavras, eu sei que é difícil, mas estamos orando para Deus. Conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amados, que essa seja a nossa oração. Seja para nós e uns com os outros. Que possamos ansiar pela revelação deste amor de Deus Pai para com o Filho, para que então possamos entender que Deus é amor. E quando dissermos Deus é amor, não nos lembremos somente daquela outra denominação, mas nos lembremos de que Deus é esse sacrifício que sacrificou o seu Filho por nós. E por sacrificar o seu Filho por nós, temos o Espírito Santo que habita em nós e diariamente nos revela deste amor maravilhoso chamado amor ágape. Amém? Amém. Vamos fechar os